gente escolheu passar para vocês um exercício que é dos mais famosos, mais conhecidos quando se trata de exercício físico, de musculação. São os exercícios de bíceps. Não são os mais conhecidos? Acho que todo mundo que pensa em fazer musculação já logo associa com o exercício de bíceps. Com certeza, Georg. Quando a gente pensa em musculação, qual que é a postura, o posicionamento que as pessoas fazem? Levantar o braço para mostrar o muque, né? E aí, pensou em musculação, pensou em bíceps. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui no decorrer a importância no cotidiano e alguns exercícios, como fazer de forma correta, como não fazer para não prejudicar a sua coluna, as suas articulações. Isso, essa parte é interessante, porque geralmente o pessoal demonstra a forma correta de fazer, mas quando a gente não frisa os problemas, as más execuções, acaba que quem não tem muita experiência vai se aventurar a fazer o exercício e comete aqueles pequenos erros que diminuem assim a eficiência do resultado e também pode até comprometer alguma coisa aí no seu físico. Diego, fala pra gente quais são as utilidades aí do músculo bíceps que a gente tem no dia a dia. Poxa, como a gente falou anteriormente, é um dos músculos mais usados no seu cotidiano, né? Então, por exemplo, você vai subir no ônibus, você vai segurar no ônibus, você faz aqui uma flexão de braço, utiliza o bíceps. Todo movimento que você faz flexão de braço, você puxa, de puxar, você está utilizando o bíceps. Por exemplo, você vai precisar pegar uma caixa, você está pegando aqui, flexionando os braços, utilizando o bíceps. Então, é muito importante isso. Entre outros, né? Por exemplo, você vai segurar uma criança, eu fosse segundo filho. Segura a criança. Aí, se você não tiver força, você não consegue brincar com seu filho, colocar ele para dormir. Então, dessa forma aqui, você trabalha o bíceps de maneira a todo momento no seu cotidiano. Levantar uma sacola, pegar um peso no chão, muitas profissões que a pessoa tem que sustentar algum peso, todas essas então estão mexendo com o bíceps. Todas essas, se não tiver um bíceps forte, você pode lesionar ou atrapalhar o desenvolvimento daquela atividade. Seja no movimento de flexão do braço, ou seja em manter o braço flexionado. Em isometria, igual a gente brincou aqui com a parte da criança aqui, está ninando o seu bebê, seu bíceps está em isometria, está flexionado. Você não está fazendo um movimento de aproximação do antebraço com o braço, mas está sustentando ele naquela posição e está forçando o bíceps. Exatamente. Começando a demonstrar os exercícios de bíceps, quais poderiam ser as variações básicas que a gente tem para esse grupamento muscular, as formas básicas de exercitá-lo? Basicamente, com a aparelhagem, nós teríamos três possibilidades. Um halter, por exemplo, tá? Você trabalhar dessa forma, ok? Com a barra, e aí temos até uma variação de barra W, tá? Mas basicamente, com uma barra reta, você consegue executar. E o cabo, algumas variações de barra reta ou barra W você também consegue executar. Esses são os três principais, tá ok? A base vai ser a mesma para todos, tá? Qual é a base, tá? Pés afastados, largura dos ombros e seus joelhos semiflexionados, tá ok? Joelhos semiflexionados, para quê? Para você jogar o peso todo na coxa e não sobrecarregar sua coluna. Vou mostrar de lado aqui, tá ok? E o movimento de flexão de cotovelo sem trabalhar essa mobilidade aqui de lombar que pode te prejudicar. Então você estabiliza sua coluna e executa somente a flexão de braço, ok? A mesma postura e execução vai servir para o movimento com barra, perfeito? Tá? E movimento também com o cabo, executa, tá? Extensão total do braço, perfeito? Total extensão. Esses são os movimentos básicos de trabalhar o bíceps. Jorge, Diego, posso participar do vídeo? Eu vou sugerir aí uma diversificação, uma alternativa para quem quer um outro exercício de bíceps. Bom, essa variação é para quem vai querer uma rosca, né, um trabalho de bíceps sentado. Então eu vou apoiar minha mão aqui para dar uma sustentabilidade legal no tronco, apoiar
deixar o braço perpendicular ao chão, apoiar o meu cotovelo no joelho e fazer uma flexão de bíceps com a mão supinada. Então esse movimento aqui, tá? Então é esse movimento que vai ser feito. Vou estender totalmente o meu braço, a extensão de cotovelo, e vou flexionar também ele do mesmo jeito, para aproveitar toda a extensão do bíceps braquial. Diego, às vezes a pessoa que quer fazer em casa, ela tem um peso só desse aí. Não tem problema nenhum, né? Ela faz com um braço e depois faz com o outro. Perfeitamente. Vou mostrar aqui quando tem com os dois, depois vou mostrar quando tem com um, tá? Os dois você pode fazer alternado também, ó. Sobe totalmente um e desce totalmente para logo após subir o outro. Evita de fazer esse galeio aqui, tá? Esse balanceio aqui. Não executa dessa forma. Esquerda primeiro, direita e assim sucessivamente. Agora, galera, tem apenas um halter? Não tem problema. Coloca a mão para trás que você vai estabilizar melhor o seu tronco e executa tudo com uma mão. Terminou, passa para outra, volta a mão para trás e executa novamente. Perfeito? Diego, mostra pra gente uma diferença sutil que tem entre você fazer o exercício com um peso na mão ou através do cabo de aço do aparelho. Perfeito. Olha só, aqui então, com o peso livre, você tem ação total da gravidade, né? Só que ao chegar aqui, você praticamente anula essa ação, porque você chegou muito próximo do ponto de movimento eixo, tá? Então, o seu movimento é totalmente vertical. Ou seja, quando você chega nessa posição no alto, se você demorar muito nessa posição, você está dando um descanso, porque Exatamente. Ali o bíceps não está mais sob tensão. Exato. Já no cabo de aço não acontece isso. Postura aqui, ó, por mais que eu esteja próximo do cabo, eu tenho uma tensão me puxando um pouco mais na diagonal e não somente na vertical. Então, dessa forma aqui, ó, o cabo me puxando um pouco mais à frente. Diagonal, então é muito mais pesado, não descansa a musculatura. Então, a ergometria aqui, nesse caso, está te gastando mais energia e não está te descansando, como no caso dos halteres. Primeira coisa que o pessoal geralmente pergunta muito, número de repetições, tem um número ideal? Não existe fórmula mágica. O seu músculo ele vai se adaptar com 30 repetições ou com 5 repetições. O que ele entende? Se a repetição foi máxima. O que é repetição máxima? Eu peço para você fazer 10, você não aguenta fazer 11 porque o seu braço não subiu. Você chegou no seu limite. Chegou no seu limite. Então, se você chegou no limite com 5, ou se o outro chegou no limite com 20, ou você mesmo chegou com 20, o músculo entendeu que ele precisa se adaptar para ficar mais forte. Então, o detalhe aí é você estabelecer um número aproximado. Parâmetro, tipo 12 a 15, 15 a 20. Isso. E aí você vai testar os pesos para ver qual que é o peso adequado. Se você pegar um peso levinho demais, e você vai... Com esse aí, você, dependendo da força que você tem, você vai fazer 50. 50 se você fizer só 15 e parar, você exercitou pouco. Por outro lado, se você pega um peso aí bem maior, que você não aguenta fazer 20... A hipótese aqui que seja um peso máximo. Se eu preciso fazer 20 e faço somente, por exemplo, aqui ó, 15, porque está pesado, eu tenho que adequar essa carga. E aí que mora o perigo. Ou então vai acontecer o primeiro erro mais comum. Qual é o primeiro erro comum? A pessoa está aqui ó, e joga, jogou a coluna. Você perdeu a eficiência no seu bíceps e está arriscado a lesionar a lombar. Ou então você jogar aqui com a panturrilha, muito comum, ó, e aí a pessoa até desequilibra. Joga a panturrilha, entendeu? Então isso não deve acontecer, porque no mínimo, não vou nem falar de lesão, no mínimo você perde eficiência na sua execução do seu músculo e, consequentemente, seu objetivo. Se você resolveu fazer um exercício, faça do melhor jeito possível, né? Não faz sentido você ir praticar um exercício e começar a roubar na execução ou fazer uma coisa que não está sendo o adequado. Claro. Aí qual que é a solução? Você diminui a carga nesse segundo exercício. Adequar a carga. Então coloca o padrão 12 a 15, beleza? Se eu fizer 13, está ótimo. Né? Mas buscando assim, busca a falha. Não vai fazer mal nenhum para você se a falha estiver dentro dos padrões de execução perfeitos. Bom, chegando aí ao final desse nosso vídeo, vamos frisar alguns detalhes. Vocês viram que existem diversas variações de rosca bíceps.
nome que geralmente se dá aos exercícios dessa parte do corpo. Eles podem ser realizados em pé, sentado com diferentes inclinações e até deitado. Você pode usar o cabo de aço daquelas máquinas, pode usar elásticos próprios para atividade física, usar barras com formatos diferentes, barra reto, barra W, barra H. Mas o básico já vai dar para atender a maioria das pessoas, como nós mostramos. Quando você usa halteres ou barra, a força que você tem que fazer varia conforme o trecho do movimento. Olha essa imagem que interessante. Na parte baixa do movimento é mais fácil. Aqui no meio fica mais difícil. E em cima volta a ficar fácil de novo. Fazer exercícios não é de qualquer jeito. Procure aprender o modo correto e conhecer os erros. No caso do bíceps, que é o assunto desse vídeo, lembre das dicas. Estenda o braço todo antes de voltar a subir. Não dê arrancos, o movimento deve ser controlado e também sem pressa, sem aceleração. Não fique balançando o corpo para ajudar o peso a subir. E olha que dica interessante, se você encostar numa parede durante o exercício, isso vai evitar que o seu corpo balance. Experimente fazer desse jeito para ver como você se sente, para ver a diferença. Aí você vai até descobrir se o peso está bom ou se está muito. Esse erro aqui é um pouco mais sutil, então vale a pena uma explicação mais detalhada. Olha essa execução aqui. Parece que está correta. O peso está subindo, o peso está descendo, não está parando lá no alto nem embaixo, o corpo também não está balançando. Mas só que o erro aqui está na parte do corpo que está fazendo a flexão, ou seja, a parte do corpo que está fazendo ali o exercício. Observe que o giro está acontecendo aqui no ombro, enquanto que o ângulo do cotovelo pouco está mudando durante o movimento. Para exercitar o bíceps, como foi dito ao longo desse vídeo, a flexão, ou seja, o giro, tem que ser feito no cotovelo, assim. Vamos agora a uma dica bônus. Essa maneira de pegar o halter ou a barra com o dorso da mão virado para baixo é chamada pegada direta ou supinada. Existe esse outro jeito de pegar que você fica com o dorso da mão virado para fora. Essa é a pegada neutra e você pode usá-la se quiser dar mais ênfase no antebraço durante o exercício para bíceps. E ainda tem a pegada invertida ou pronada, que é essa aqui, ó. Observe que o dorso da mão agora ficou para cima. Dá ênfase no outro lado do antebraço também. Você pode usar essas duas pegadas como variações do exercício de rosca bíceps. Bom, para encerrar, vamos a uma dica psicológica. Agora você já tem todas as informações básicas para fazer os seus exercícios de bíceps. O que pode te atrapalhar e conduzir aos erros é aquela boa e velha sabotagem psicológica. Preguiça, desatenção, falta de capricho. Se for necessário, assista ao vídeo mais de uma vez, faça anotações, preste atenção no seu corpo na hora que estiver fazendo os exercícios, olhe-se até no espelho se for possível, mas procure fazer a coisa com capricho, usar as informações que obteve. Não vai achar que pode fazer de qualquer jeito que está bom. E é fundamental você achar o peso adequado para você fazer o exercício. Leve demais não dá resultado, pesado demais te leva a executar com aqueles erros que foram mostrados. Então, leve demais, você está com preguiça. Pesado demais, você está com preguiça de procurar o peso certo. Ou você está querendo se achar mais forte do que é. Atenção ao psicológico e bons exercícios. Exatamente, o nosso objetivo aqui é fazer com que pessoas levianas, né, leigas na área de musculação, mas... Fala de novo. Levianas não. Levianas, leigas, gente. Não vai xingar, não vai xingar os nossos seguidores. E o objetivo desse canal é fazer... Ele tinha que ser
no final tá parecendo muito velho. É foda. Pessoal, quem gostou das dicas, acompanhe o canal, se inscreva, vai ter muito mais aí pela frente. Tá? Então deixa o like, se inscreva no canal que a gente vai estar passando dicas aqui semanalmente para vocês. Valeu!